Bom dia a todos. Meu nome é Adriano e eu estarei dando início à apresentação do trabalho elaborado por mim e o meu colega Renato. Então, em primeiro lugar, eu estarei apresentando a parte da pesquisa elaborada pela minha pessoa, intitulada As Origens, Causas e os Impactos Econômicos da Pirataria Virtual de Canções na Indústria Fonográfica. Pois bem, então, em primeiro lugar, começamos com o problema de pesquisa, o problema da pesquisa enfrentada por nós. De maneira sucinta, esse problema seria a falta de estudos nacionais que analisem a pirataria virtual de canções sob uma ótica econômica e histórica, utilizando essa base para entender o consumo pirata de músicas ao longo dos últimos anos e prever a tendência de sua adoção no futuro. Então, dessa forma, nós tivemos basicamente três objetivos com essa nossa pesquisa. Então, o primeiro foi entender sobre qual contexto a pirataria de músicas digitais surgiu e como se desenvolveu ao longo dos anos. O segundo foi descobrir quais fatores incentivaram o surgimento e perpetuação dessa prática ilegal. E o terceiro, e não menos importante, foi o de entender quais são os impactos econômicos que a pirataria de músicas virtuais gera na indústria fonográfica. Pois bem, mas qual seria a relevância do tema de pesquisa? Então, de maneira sucinta, nós teríamos dois grandes pontos. O primeiro é que esse tema de pesquisa é relacionado a uma indústria bilionária. Então, só a título de exemplo, apenas no ano de 2020, no ano passado, a indústria fonográfica ela faturou mais de 21 bilhões de dólares. Então, certamente, qualquer pesquisa relacionada a essa área é de grande interesse a esse mercado, visto o montante que esse mercado gera, esse mercado movimenta. E o segundo é a questão que esse tema ele é pouco estudado no Brasil. Então, se em regiões como a América do Norte, né, que nós pegamos Estados Unidos, Canadá e Europa, se nessas regiões você já tem poucos estudos que se proponham a abordar esse tema sob a visão que nós temos, então se nessas regiões é difícil encontrar trabalhos similares ao nosso, no Brasil é mais escasso ainda essa produção acadêmica. Então, se faz muito necessário a elaboração desse projeto, dessa pesquisa. Entrando no método, nós podemos dizer que a nossa pesquisa teve como base a leitura e a análise de várias obras, dentre elas livros conceituados sobre o tema. Então, aqui nós podemos mencionar a obra Como a Música Ficou Grátis, do grande escritor Stephen Richard, pesquisas acadêmicas, como, por exemplo, o livro Da Mídia Física ao Fonograma Digital, elaborado por Luciana Gonçalves em associação à Universidade Federal do Rio de Janeiro, também notícias veiculadas em sites de credibilidade, e aqui damos como exemplo a Tecmundo, que hoje em dia é referência em notícias relacionadas à inovação e tecnologia, muito associado com o tema abordado aqui na pesquisa. E, por último, relatórios produzidos por órgãos vinculados à indústria fonográfica. Como exemplo, nós podemos dar o Global Music Report 2021, que foi um relatório elaborado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, conhecida também pela sigla IFPI. Pois bem, ainda dentro do método, nós podemos dizer que o material de estudo foi escolhido com base em dois critérios. O primeiro foi a qualidade das informações apresentadas, e o segundo foi a boa procedência de seus autores. E com isso nós citamos mais algumas obras que nós utilizamos. Então, o primeiro já foi o citado Global Music Report. Nós também temos duas versões de anos diferentes do relatório anual elaborado pela Associação Pro Música Brasil sobre o mercado brasileiro de músicas. E por último, aqui que colocamos como exemplo, também temos a obra Direito Autoral, Perguntas e Respostas, que foi elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Então, já entrando nos resultados, nós conseguimos dividir os resultados dessa pesquisa em alguns pontos. Então, vamos de ponto a ponto. O primeiro ponto foi quanto à questão da origem, a origem dessa prática, a prática da pirataria.
Então, após a pesquisa, nós concluímos que a pirataria de músicas no ambiente virtual surgiu por uma série de fatores, entre eles o surgimento do arquivo MP3, que é um arquivo que exige um espaço de memória dos computadores, dos dispositivos móveis muito menor para armazenar músicas, então, com isso, você aumenta a capacidade de armazenamento dos dispositivos eletrônicos de armazenar músicas. Então, com isso, é, é um incentivo que as pessoas consumam música nesses dispositivos e, por consequência, tenham acesso a, a esse mundo da pirataria, entre em contato. Depois, a popularização dos MP3 players portáteis, e aqui eu coloco até como um exemplo a foto do Steve Jobs segurando o primeiro iPod elaborado pela Apple, e com isso você deixa, isso foi importante, porque com isso você deixa de simplesmente consumir essas músicas piratas em seu computador de mesa, e você passa a consumi-la em qualquer canto, porque não só o iPod, mas todos os outros MP3 players elaborados na época, nenhum deles tinha algum tipo de trava de segurança que impedisse que o usuário baixasse e consumisse músicas piratas dentro do aparelho. O terceiro foi o barateamento dos computadores de mesa. Então, indo bem em linha com a questão dos MP3 players, uma vez que você barateia esse equipamento, você faz com que mais pessoas tenham acesso ao mesmo e também que mais pessoas tenham acesso ao consumo pirata de músicas. O quarto é a falta inicial de opções legais mais vantajosas. E o que eu quero dizer com isso é que, no início, o consumo legal de músicas virtuais era algo extremamente não vantajoso. Eu, mais uma vez, vou no exemplo do iPod. Então, no início, esse primeiro iPod, que foi lançado em 2001, cada música que você queria comprar, você tinha que pagar algo em torno de $1. Então, imagina para a pessoa que queria comprar o álbum inteiro, uma pessoa que queria comprar uma coletânea do seu artista predileto, certamente sairia muito caro. Então, incentivando as pessoas a procurarem outras formas de consumir essas músicas, muitas vezes formas ilegais. E por último, também temos como incentivador, né, motivador desse consumo pirata, a chegada da internet banda larga, que veio para substituir a internet de escada e trouxe para a população uma internet não só mais veloz, mais rápida, que facilitava o download de músicas ilegais, como também uma internet mais barata. Então, também facilitando com que mais pessoas tivessem acesso a esse meio virtual. Pois bem, o ponto 2 é a questão da tendência a longo prazo, que, pelo que nós conseguimos analisar, nós entendemos que com as opções legais, acessíveis e baratas de consumo de músicas atuais, a população tende a abandonar a prática da pirataria. E quando nós falamos em opções, obviamente estamos nos referindo principalmente aos serviços de streaming, que hoje temos na casa das dezenas de serviços. Então, uma vez que com hoje cerca de R$ 10 você já consegue contratar o plano de algumas desses serviços, acaba por desincentivar que as pessoas continuem com as práticas ilegais, pois afinal, entre você pagar R$ 10 e ter um consumo legal e não pagar nada, mas ter um consumo legal, as pessoas cada vez mais tendem a escolher a prática legal, principalmente pela questão do preço e da comodidade. Terceiro, é a questão da eficácia das contramedidas estatais, porque o que acontece? Desde o começo da pirataria virtual, e aqui nós estamos falando de 1996, 97, o Estado, não só brasileiro, como todos os estados, então, a nível internacional, sempre buscaram combater a pirataria virtual de músicas pela maneira, por assim dizer, tradicional. Então, seria pelas investigações policiais, pela prisão, julgamento e condenação das principais cabeças por trás dessas práticas. Então, por exemplo, nós temos aí, durante os anos 2000, a prisão dos fundadores do Napster, do Oink Pink Palace, do Pirate Bay, e também temos a prisão dos principais membros por trás do Rabbit Neurosis, que durante muito tempo, durante mais de uma década,
foi o principal grupo envolvido com o vazamento e distribuição de músicas piratas na internet. Só que o que acontece? Mesmo com essas prisões, nós percebemos que todas essas prisões, como eu dito, feitas nos anos 2000, nós percebemos que de 2001 a 2014, a receita da indústria fonográfica não só não conseguiu se manter estabilizada, como decresceu. Ou seja, fica claro que essas contramedidas tomadas pelo governo foram inefetivas. E nós podemos perceber que é apenas a partir de 2015, com a popularização dos serviços de streaming, que a indústria fonográfica consegue retomar o crescimento da sua receita. Então, em conclusão, nós podemos entender que o que combateu e continua combatendo de maneira efetiva a pirataria de músicas não foram julgamentos ou as investigações realizadas pelos estados nacionais, mas sim a capacidade de inovar, é, a capacidade de inovar do próprio mercado, da própria indústria fonográfica. E por último, a questão da motivação dos piratas, que nós percebemos a partir da análise das entrevistas, das investigações elaboradas pela polícia e dos julgamentos também, das principais cabeças por trás dessas plataformas de compartilhamento ilegal de músicas, que a maioria dessas pessoas por trás desses compartilhamentos, vamos dizer assim, os cabeças, a, as principais pessoas por trás disso, elas, na verdade, não visavam esse compartilhamento pirata não visando lucro, mas sim disseminar, digamos, a arte de uma forma livre e gratuita. Porque o que acontece? Muitas dessas pessoas, como, por exemplo, eu coloco aqui a foto de alguns dos fundadores do Pirate Bay, eles eram o que nós chamaríamos hoje de libertários. Então, pessoas que acreditavam no direito de todo ser humano ao acesso livre e gratuito a todo tipo de conhecimento, a todo tipo de arte, a todo tipo de conteúdo. Então, muitos deles faziam isso não com a ideia de ter algum retorno financeiro, mas sim uma questão realmente ideológica, de fazer isso porque acho que é o certo, porque muitos sequer acreditavam na ideia de propriedade intelectual, de direito autoral, e faziam isso por uma questão realmente ideológica. Tanto que o fundador do Onyx Pink Palace, ele, depois do julgamento, descobriram que, na verdade, ele não só não ganhou dinheiro, como ele perdeu dinheiro para conseguir manter os servidores do seu site. Então, com isso, nós concluímos que a pirataria de músicas virtuais é fruto do processo da democratização da internet, então, barateamento da internet, dos equipamentos que as pessoas usam para ter acesso a ela, os computadores, e por aí vai, que essa prática tende a decrescer ao longo do tempo, como nós conversamos, principalmente com o advento dos serviços de streaming, e, por último, que a motivação dos grupos de piratas é muito mais uma questão política e ideológica do que econômica. E com isso eu encerro a minha parte. Espero que todos tenham gostado e passo a palavra para o meu colega Renato apresentar a parte do trabalho dele. Muito obrigado. Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento na nossa apresentação, vou falar sobre a atuação do ECAD e do Poder Judiciário frente ao consumo ilegal de músicas. No Brasil, existem uma série de órgãos nacionais e estaduais, tanto estatais quanto privados, que têm como função regulamentar, legislar, proteger e fomentar o crescimento da indústria da música. Com o advento da internet e de milhares de plataformas oferecendo músicas gratuitas, surgiu o maior desafio já enfrentado por esses órgãos: proteger direitos autorais em um contexto onde qualquer música pode ser baixada de forma gratuita e simples, em decorrência do alastramento da pirataria cibernética. Antes, porém, de analisar quais as respostas dadas pelos órgãos reguladores e pelos próprios legisladores, é preciso fazer uma breve introdução acerca das instituições e legislações que regulam o tema do direito autoral e sua evolução histórica. Em primeiro lugar,
é preciso apresentar o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Tal instituição é um escritório privado que detém monopólio na arrecadação de direitos autorais de músicas brasileiras. Desde a nova Lei dos Direitos Autorais, a instituição é regulamentada pelo Ministério da Cultura. De modo geral, o escritório fiscaliza quais canções são tocadas em bares, rádios, shows, etc., e a partir de métricas que levam em conta diversos fatores, como público-alvo e região socioeconômica, é feito um cálculo de quanto aquele que se utiliza da música deve pagar, sendo o valor dividido entre o próprio ECAD, o possuidor do direito autoral da música, e outras associações, dentre elas a SBACEM, Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, a ABRAC, Associação Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Músicos, e a SADEMBRA, Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil. Sob o prisma jurídico, é fundamental comentar também sobre a Lei 9.610, de 1998, a qual regulamenta os direitos autorais no Brasil. É por meio dela que os autores de uma determinada música possuem o direito de receber pela reprodução da mesma, objetivando garantir proteção jurídica e financeira a eles. Inegavelmente, tal lei promoveu um avanço, em especial porque a legislação anterior datava de 1973, modernizando, portanto, a forma como os direitos autorais são tratados no país e aproximando-o de outras nações com legislações mais protetivas para músicos, em especial cantores e compositores. Dentre esses países, pode-se citar Gales e Bielorrússia. É verdade, porém, que a legislação, apesar de, à época vanguardista, apresenta junto com suas reformas novos problemas, uma vez que é extremamente restritiva para consumidores, mas permitiva em relação aos fornecedores. De modo geral, a legislação atual pode ser vista como incentivadora à pirataria. Traçando um paralelo com o princípio da intervenção mínima, é aceitável a tese de que a lei dos direitos autorais deveria proteger apenas os bens jurídicos mais relevantes. Naturalmente, surge o problema de que, por proteger excessivamente duas das três partes envolvidas no consumo de uma música, produtor e distribuidor, em detrimento do consumidor, a atual legislação brasileira está, na verdade, empurrando o consumidor para o universo da pirataria. As consequências desse grande consumo de pirataria serão posteriormente exploradas nesse trabalho. Porém, não se pode ignorar que o fenômeno da pirataria é resultado direto da proteção excessiva que o governo gera com a atual legislação e as regulamentações existentes. Em diversos campos da vida, é possível notar que, quando uma autoridade impõe muitas restrições e regras de cumprimento nada prático, a tendência é de empurrar para a marginalidade. Na economia, o conceito de curva de Laffer é mais um exemplo disso, pois demonstra que, em um dado momento, quando os impostos do governo são tão grandes e complexos, não convém ao indivíduo abrir um negócio dentro do disposto pela lei. Assim, mesmo com alíquotas maiores, a arrecadação do governo cai, uma vez que as pessoas preferem operar na clandestinidade ou simplesmente fechar seus negócios ou desistir de abri-los. Da mesma forma, em um contexto com leis e regulamentações bastante complexas, onerosas e punitivas, que atrapalham principalmente aqueles usuários que, mesmo valendo de produtos piratas, agem de boa fé com uma música, apenas replicando-a para ter uma versão reserva ou armazenar em seu carro, por exemplo. Antes, porém, de perseguir e punir esses indivíduos, seria interessante que as autoridades analisassem o que incentiva tal comportamento. Filosoficamente, cabe também o debate acerca da eticidade desse tipo de atitude, uma vez que, em termos objetivos, a pirataria não prejudica o detentor dos direitos autorais. Em suma, não há prejuízo, pois a propriedade intelectual não é escassa, não havendo, portanto, como roubá-la. Objetivamente, a pirataria muitas vezes impulsiona outros setores, como bilheteria em shows e visualizações do clipe no YouTube. Por conta desses elementos, é fundamental que o debate em torno do direito de autor e da pirataria se aprofunde, não ficando limitado apenas a uma visão punitiva e comprovadamente ineficaz. Tanto sob o ponto de vista da realidade, pois percebe-se claramente que os contínuos esforços para conter a pirataria vêm sendo inócuos, quanto pelo ponto de vista do justnaturalismo e da ética. Dando prosseguimento ao raciocínio desenvolvido,
Apesar da impressão aparente ser de que o consumidor se prejudica em benefício de artistas e vendedores, não é uma ideia que se sustenta quando analisada mais a fundo, principalmente porque, além do consumidor pessoa física, é preciso incluir na equação outro tipo de consumidor, que é a pessoa jurídica. Em muitos momentos, bares, restaurantes, academias e diversos outros tipos de estabelecimentos comerciais podem se sentir intimidados a tocar determinadas músicas em seus ambientes, justamente pelo medo das implicações legais às quais um ato simples como este pode lhes causar. O próprio fato de o ECAD possuir uma grande quantidade de fiscais que visitam, de forma anônima e presencial, incontáveis estabelecimentos, é mais um motivo que assusta os consumidores PJ. Outro problema que esses consumidores enfrentam é o fato de o ECAD ser uma instituição com um grande histórico de judicialização, ou seja, que constantemente abre processos contra as mais diferentes empresas às quais acredita que lhe devem algum montante. Como casos mais famosos, pode-se citar o processo contra a Rede Globo, o qual durou 8 anos, e a tentativa de obter ganhos por vídeos postados no YouTube. Além disso, 15 membros foram acusados pela CPI do ECAD de apropriação indébita, fraude na realização de auditoria, formação de cartel e enriquecimento ilícito. Considerando todos esses elementos, é evidente que há muitos motivos para que estabelecimentos temam o ECAD. Como toda ação gera uma reação, a consequência desse ambiente hostil é, em primeiro lugar, um simples desincentivo ao toque de música em ambientes comerciais. Com isso, toda a classe artística é prejudicada, pois suas músicas passam a ser menos conhecidas. Logo, seus shows são mais vazios, suas vendas de produtos licenciados caem, bem como seus números nas redes sociais, fonte de renda importantíssimo para celebridades nos dias atuais. Obviamente, um estabelecimento comercial que possua música terá um atrativo a mais para atrair seus clientes. O desafio que surgiu a eles, portanto, foi de como tocar canções de modo a dirimir os riscos. A resposta é priorizar músicos internacionais. Apesar de a legislação brasileira de direitos autorais proteger estrangeiros que vivam no exterior, desde que o país onde residam ou sejam nacionais seja recíproco para com brasileiros, é evidente que os perigos são consideravelmente menores, haja visto que a fiscalização é bem menos presente e o cantor estrangeiro sequer saberá ou se preocupará se seus direitos autorais estão sendo respeitados com sua música sendo tocada em um bar em São Paulo ou Florianópolis, por exemplo. Em muitos casos, o artista nem sequer possui registro da obra em território nacional. Como conclusão, fica evidente que esse ambiente tóxico, engessado e monopolizado é prejudicial para todos os envolvidos no universo musical, desde consumidores até produtores, passando também por fornecedores. Falando então um pouco sobre tratados internacionais agora, pois além da Lei 9.610 de 1998 e todo o aparato nacional de regulamentação, os direitos autorais no Brasil também são protegidos por eles. Eu vou começar falando um pouco sobre a Convenção de Berna, que foi pioneira na proteção internacional dos direitos de autor, tendo, em 1886, já reconhecido a existência de direitos autorais entre nações soberanas para obras artísticas e literárias. Com isso, uma obra produzida em um país que faça parte da Convenção é protegida em todos os outros países membros. Tal questão se mostra ainda mais relevante quando observada a grande abrangência do tratado, pois a esmagadora maioria dos países membros da Organização das Nações Unidas é signatário da Convenção de Berna. Um elemento interessante e bastante discutido que foi introduzido na Convenção e se faz presente após a revisão ocorrida em Paris e introduzida no ordenamento jurídico brasileiro após o Decreto número 75.699, de 6 de maio de 1975, é o artigo 6 bis, parágrafo 1º, que dispõe o seguinte: independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, manipulação ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação. Isso significa que, mesmo que o dono legítimo dos direitos autorais de uma música o ceda a outrem, seja por venda, doação ou outra forma qualquer, esse novo dono não tem autoridade para editar a obra. Quem conserva esse direito patrimonial de maneira irrenunciável e vitalícia é sempre o autor da obra.
O próximo tratado que eu vou passar por aqui é a Convenção Universal sobre o Direito de Autor, que gerou um tratado entre seus Estados-membros, cujo objetivo era assegurar em todos os países a proteção do direito de autor sobre obras literárias, científicas e artísticas. Como o próprio nome sugere, havia uma aspiração à universalidade, ou seja, uma homogeneidade do direito de autor. Tal interesse é bastante justificável, considerando especialmente o forte processo de globalização pelo qual o mundo inteiro vem passando nas últimas décadas e séculos. Hoje em dia, existem diversas estrelas internacionais que são conhecidas e possuem milhares de fãs em absolutamente todos os países do mundo. Mesmo no Brasil, que ainda é um dos países que mais escuta e prestigia seus artistas nacionais, há muita capilaridade e audiência para músicos internacionais, tais como Avril Lavigne, Adele e Bruno Mars. Globalmente, esse fenômeno de artistas que transcendem seus países e suas línguas é extremamente intenso, sendo impossível não citar a Beatlemania, talvez grande expoente de uma veneração global a uma banda, mesmo na longínqua década de 1960. O último tratado que eu vou falar um pouco aqui vai ser a Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor. Por fim, essa convenção que gerou um tratado aqui no Brasil, ela tem muita relevância por ser o mais antigo dos tratados apresentados nessa iniciação científica, datando do ano de 1949, firmado em Washington e assinado pelo então vice-presidente do Brasil na época, Nereu Ramos. Considerando que um acordo como esse leva anos para ser sacramentado, pode-se inferir que as negociações se arrastaram ao longo da década de 1940. Assim, é notável que se trata de um acordo muito à frente do seu tempo. Como grande destaque da Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor em obras literárias, científicas e artísticas, é impossível não mencionar o fato de ter estabelecido as diretrizes do direito autoral, delimitando aquilo que o detentor do direito pode ou não fazer com sua obra. Para finalizar, então, vou falar sobre a criminalização da pirataria e sobre o porquê e sobre como ela gera alguns problemas que se tem hoje. O grande ponto é que os grandes players que sabem estar fazendo algo ilegal e grandioso são constantemente perseguidos por operações da Polícia Federal e outros órgãos. Ainda assim, segue havendo muita pirataria em todo o Brasil, o que demonstra que essa tentativa de punição e forte rigor vem fracassando, algo semelhante ao que é visto na política contra as drogas. E quem acaba muitas vezes se prejudicando é exatamente aquela pessoa pequena, que não age na malícia, apenas para uso próprio, para, como eu disse anteriormente, ter um backup ou algo assim. Essa pessoa acaba sendo pega pela Polícia Federal, acaba sendo punida, enquanto que os grandes players acabam tendo mais facilidade em transitar nesse setor. Exatamente por isso que pode-se dizer que a legislação no Brasil é demasiadamente complexa de forma desnecessária e que os órgãos reguladores mais atrapalham do que auxiliam no desenvolvimento da indústria. Bom, pessoal, então, finalizando aqui a apresentação, obrigado a todos e tenham um bom dia.